Mateus, capítulo 14, versículo 22, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Mateus 14, 22. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus 14, 22. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, disse-lhes, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós entramos, Senhor, diante da Tua presença santa, Senhor, neste momento. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, primeiramente, meu Pai amado, eu peço ao Senhor que revela, Senhor, a Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor Jesus Cristo, Deus amado, que toma, Senhor, este altar comigo, Senhor, pois sou dependente de Ti, Senhor. Fala, Senhor, conosco nesta noite, aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos, ó Pai. Deus amado, Deus poderoso, nos alimenta, Senhor, através da Tua palavra. Alimenta a nossa alma, quebra barreira, quebra impedimento, Senhor, e fala para o nosso coração, Pai, nesta noite. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nessa passagem fala como Jesus caminhou por cima das águas. Aleluia. Depois que Jesus multiplicar os peixes, os pães, alimentou uma grande multidão, e glórias a Deus, ele disse aos seus discípulos, aqui diz assim: logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui nós podemos observar que quando Jesus ele despediu a multidão, louvado seja o Senhor, o povo, aleluia, foi cada um para a sua casa. O povo, aleluia, que ali estava há 3 dias ouvindo as palavras de Jesus, estava ali, glórias a Deus, se alimentando, aleluia, do pão vivo que desce do céu. Aleluia, louvado seja o Senhor. E Jesus, quando nos despediu, louvado seja Deus, foi ao monte orar. Glórias a Deus. O que nós podemos, aleluia, aprender, aleluia, glórias a Deus, aqui é que todas as vezes, se nós lermos o Novo Testamento, todas as vezes
que Jesus curava, todas as vezes que Jesus fazia milagres, libertava, né? Glórias a Deus. Aqui ele fez o milagre da multiplicação, aleluia. Jesus, todas as vezes, ele ia orar, ele ia para o monte, louvado seja o Senhor. Jesus, ele não ia, glórias a Deus, como muitos fazem hoje, nem louvado seja o Senhor, fazer festa. Não, Jesus ia orar, Jesus ia se revestir mais e mais. Mas ele já é Deus, ele não precisava, mas ele, glórias a Deus, deixou para nós como exemplo, louvado seja Deus. Quando nós, aleluia, glórias a Deus, aleluia, fazer, aleluia, algo para Jesus, nós temos que fazer o que? Orar. Por que orar? Porque o inimigo, ele não quer, aleluia, louvado seja Deus, que nós faça algo para Deus. O inimigo, aleluia, ele luta em todo o tempo para que nós não venhamos fazer nada para Deus. É por isso, irmãos, aleluia, que todas as vezes a gente tem que orar, todos os dias em oração, todos os dias, aleluia, aos pés do Senhor. Glórias a Deus. O cristão, aleluia, ele tem como exemplo a Jesus Cristo, aleluia, exemplo de oração, louvado seja o Senhor. Exemplo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, de humildade. Exemplo, louvado seja o Senhor, glórias a Deus, para nós seguirmos. Glórias a Deus, aleluia. Muitos dizem: eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, aleluia, louvado seja o Senhor, mas não segue o exemplo de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus aqui nos deixou exemplo da oração, nos deixou exemplo, aleluia, Jesus, de buscar a face do Pai todos os dias. Louvado seja o Senhor. E quando Jesus, aleluia, ali já chegava tarde, ele viu que o barco já estava no meio do mar. O mar da Galileia, louvado seja o Senhor, é chamado de mar, mas ele é um grande lago, uma grande lagoa, mas é chamado de mar, porque é muito grande, louvado seja o Senhor. E o barco onde estavam os discípulos estava no meio. E aqui diz a palavra que é açoitado pelos ventos, pois era contrário o vento, aleluia. Eles estavam atravessando, mas o vento estava contrário, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, Senhor. Mas Jesus foi caminhando por cima das águas para encontrar com os seus discípulos. Eu acredito, louvado seja Deus, que por causa do vento, eles diziam: nós estamos acostumados a ter Jesus conosco, nem agora o mestre não está aqui no nosso barco, louvado seja Deus. Mas depois de algum tempo, ali estava Jesus se aproximando do barco, andando sobre as águas, e alguns deles disseram: olha, é um fantasma. E eles ficaram com medo. Tem momentos da nossa vida, glórias a Deus, aleluia, que nós, aleluia, Jesus, que nós passamos por momentos em que nós sentimos medo, porque temos as nossas falhas. Tem momentos, aleluia, que nós sentimos medo de tomar, muitas das vezes, glórias a Deus, uma atitude. Muitas das vezes temos medo, aleluia, de uma enfermidade, temos medo, aleluia, de uma dificuldade, temos medo de que algo aconteça, aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que Deus, Ele é refúgio e fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Aleluia, Jesus, o crente, ele tem que, aleluia, colocar em seu coração que na hora da angústia, ele tem que clamar a Deus. Na hora da tristeza, ele tem que clamar a Deus. Na hora do medo, ele tem que clamar a Deus. Ainda, aleluia, que a noite esteja cumprida. Que muitas das vezes a gente diz assim, espiritualmente dizendo: até quando, Senhor? Muitas das vezes, aleluia, nós perguntamos: meu Deus, isso não vai acabar. Muitas das vezes nós perguntamos: meu Deus, o que vai acontecer? O medo vem sobre nós. O medo vem, a incerteza: será que Deus está me vendo?
vivendo? Será que Deus vai me responder? Será que Deus é comigo? E aqui, aleluia, os discípulos tiveram medo. Mas quando Jesus viu que eles estavam com medo, Jesus disse: calma, sou eu. Tem bom ânimo. E Jesus se aproximando, Pedro disse: mestre, se és o Senhor, me manda ir ter contigo, andar sobre as águas. E Jesus disse: venha. E ele entrou nas águas e começou a caminhar, e começou a ir à direção de Jesus. E quando ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele estava indo. E quando ele estava olhando para Jesus, enquanto o foco dele era Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele olhou para os lados, para o vento e para as ondas, ele começou a afundar. Enquanto a gente fica olhando para o que os outros vão dizer, para o que vai acontecer, enquanto a gente ficar olhando, aleluia, Jesus, para as dificuldades, a gente vai afundar. Mas quando a gente fixa em Jesus, dizendo: Deus está no meu barco, e quando a gente, aleluia, Jesus firma o nosso propósito em oração, em jejum, em consagração, aleluia, nós vamos caminhando por cima das águas, as coisas vão acontecendo, nós vamos orando e Deus vai respondendo. Mas quando a gente para de orar, quando a gente para de olhar para Jesus, a gente começa a afundar espiritualmente. Glória a Deus, a gente começa a naufragar. Quando Pedro viu que ele estava afundando, ele clamou: mestre, salva-me. E Jesus estendeu a mão e puxou Pedro novamente para cima das águas. Nós temos que ter mais fé que Jesus está no controle da nossa vida. Glória a Deus. Independente do que nós estamos vivendo hoje, independente daquilo que nós estamos passando hoje, a gente tem que acreditar que Jesus está segurando em nossas mãos. A gente tem que acreditar que Jesus está no controle e que isso vai passar. A palavra do Senhor, ela vem nos ensinando que tudo passa, só não passa as palavras de Deus. Tudo passa, a prova passa, a dificuldade passa, tudo passa. Tudo é um momento, aleluia, para nos fortalecer, para nos fazer forte, para aumentar a nossa fé, para que Deus venha nos mostrar que Ele está no controle ainda. Ele não saiu do controle das mãos de Deus. Muitas das vezes Ele nos prova para mostrar que Ele ainda nos ama, que Ele ainda está no controle, nós estamos ainda debaixo da sombra do Onipotente. Glória a Deus. Mas tem crente, irmãos, aleluia. Outro dia nós estávamos conversando com um irmão, e uma coisa que ele disse é verdade, irmãos, aleluia. O crente, muitas das vezes, aleluia, Jesus, quando alguém anuncia uma campanha de cura, de libertação, vai crente de outros ministérios, vai crente não, nem glórias a Deus, se reúne muitos crentes. Por quê? Ele disse assim: você não vê uma pessoa do mundo ali, você só vê crente. Porque o crente, ele fica muitas das vezes doente, porque ele quer casa, ele quer carro, ele quer bens. Hoje o crente está preocupado com a salvação, porque o projeto de Deus, o maior projeto do Senhor na nossa vida é a salvação. Glória a Deus. O maior de todos os projetos de Deus na nossa vida é a salvação. E muitas das vezes a gente fica preocupado: eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero, a gente fica, dobra o joelho e fica: eu quero, Deus, eu preciso, Deus. Nós temos que tirar pelo menos uma hora de adoração. Deus, obrigado, de agradecimento. Obrigado pela minha família, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo meu fôlego de vida. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor.
fazer? Porque deixou de orar, deixou de adorar para buscar casa, carro, para buscar bens materiais. Eu preciso, eu quero, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. E muitas das vezes o chamado fica para trás. E muitas das vezes aquilo, os talentos que Deus colocou em nossas mãos, ele fica do jeito que Deus colocou. Ele não se multiplica, porque pensamos em ter, porque pensamos em obter, pensamos em conquistar. Quando temos que pensar na nossa salvação, temos que pensar primeiramente no reino dos céus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que não recebe, porque Deus sabe que quando receber, as coisas espirituais vão ficar de lado. Porque mesmo sem receber, já está ficando de lado, porque está focando nas coisas materiais, está focando naquilo que acha que precisa de imediato. Todos nós temos necessidades. Temos necessidades e o Senhor conhece todas elas. Temos ansiedades e o Senhor conhece todas elas. É por isso que o Senhor diz em 1 Pedro: lançai sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Toda a ansiedade. E Ele diz assim, aleluia: não estáis ansiosos pelo que há de comer, pelo que há de vestir, pelo que há de fazer amanhã. Amanhã pertence a Deus. E a palavra ainda vem dizendo assim, aleluia, que os pássaros não se preocupam com o que comer, as ervas do campo também não, porque Deus sustenta eles. Só que o crente hoje, aleluia, Jesus não crê mais que Deus sustenta. Ele tem que fazer, ele acha que ele tem que ajudar Deus. Ele acha que ele tem que fazer alguma coisa, porque ele acha que Deus está demorando muito. Porque ele acha que ele precisa para ontem. Enquanto as coisas espirituais vão ficando para trás. Enquanto, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aquilo que Deus quer que nós veja está ficando para trás, que é a presença. Se nós analisarmos a igreja no tempo de Paulo, de Pedro, era uma igreja unida em oração, em jejum, consagração, aleluia. E quando eles se reuniam, a presença de Deus era quase que palpável no meio deles, aleluia. A presença era tanta, aleluia, que todos eram usados, aleluia. Eles se reuniam todos os dias, 3 vezes, aleluia, glórias a Deus, para orar, aleluia, Jesus, e buscar a face de Deus. E a presença de Deus era tão grande no meio deles, aleluia, que todos tinham dons, que todos eram usados. Hoje as pessoas dizem assim: eu quero ser usado como fulano. Glórias a Deus, é lindo ver o pastor sendo usado, a missionária, a diaconisa, o presbítero. Mas e a oração? Tem que orar. A vitória do crente, ela vem através da oração. A vitória do crente, ela vem através do crente descer na casa do oleiro. A cada dia, aleluia, Jesus, glórias a Deus, descer cada vez mais. Dizer: Senhor, eis-me aqui para te adorar. Eis-me aqui porque eu sou teu servo, Senhor. Senhor, eu já me abri meu coração para ti. Agora, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. A nossa ansiedade tem que ser lançada nas mãos de Deus. Muitos dizem: eu não oro mais, porque há tanto tempo eu estou sem orar e eu não sei se Deus vai me responder. É isso que o diabo faz na vida das pessoas. Ele diz assim: Deus não vai te ouvir porque você faz muitos dias que você não ora. Você vai dobrar o joelho em vão. E muitas das vezes o diabo diz assim: Deus não vai te ouvir porque você não é crente. Você não está na igreja. Mentira de Satanás. Deus ouve.
Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Todo aquele que vai até Jesus e não volta com as mãos vazias. Aquela mulher a qual Jesus expulsou 7 demônios, lançaram ela aos pés do Senhor. Louvado seja Deus, e ela foi liberta. E quando se reuniram em Betânia, aleluia, Jesus, ela chegou de mansinho, sem ser convidada para o jantar. Mas ela entrou, aleluia, glórias a Deus, com um vaso de alabastro. E adorou ao Senhor e chorou aos pés do Senhor, molhando seus pés com suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Ela o adorou e ungiu a Jesus com óleo de unguento, aleluia. Glória a Deus. E muitos disseram: quem é ela? Muitos disseram, muitos murmuraram contra aquela mulher. Mas Jesus disse assim: o feito desta mulher neste dia será lembrado, aleluia, glórias a Deus, aonde for pregado o Evangelho. Glória a Deus. E até hoje, aleluia, Jesus, glórias a Deus, ela é lembrada pela sua adoração, aleluia. Até hoje ela foi lembrada, ela é lembrada, aleluia, Jesus, pelo que ela fez. Glória a Deus. Para Jesus, sem se importar com aqueles que estavam ali. Glória a Deus, aleluia. Ali estavam os discípulos, glórias a Deus. Ali estavam alguns que diziam ser grandes. Jesus estava ali. Mas ela disse: eu só quero adorar. Glória a Deus. Eu só quero derramar o meu amor e adoração pelo meu mestre. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus, Senhor. Então faça como ela. Independente do que você passa, se derrame aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor, porque Ele ouvirá. Esse choro, aleluia, Jesus, dura uma noite. E muitas das vezes a gente acha que essa noite não vai passar. E muitas das vezes a gente acha que essa noite, aleluia, está comprida demais, não vai amanhecer. Mas vai amanhecer, e nesse amanhecer a alegria virá. Aleluia. E nesse amanhecer, aleluia, Jesus, o Senhor virá de encontro com você. Mas você precisa crer. Aleluia, você não pode olhar para a circunstância. Você não pode olhar para o que o médico disse. É o diagnóstico dele, mas o de Deus. A última palavra é de Deus. Glória a Deus. O médico disse que não, mas Deus chega e diz: eu faço. O médico vem dizendo que não tem jeito, mas Deus chega e diz: eu curo. Porque Ele é fiel, porque Ele é tremendo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele, glórias a Deus, aleluia, é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que restitui, Ele é o Deus do impossível. Quando todos dizem já acabou, o Senhor diz: eu começo agora. Glória a Deus, Senhor. E os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando Deus lança a palavra, não há ninguém que possa impedir. Porque quando Ele lança, Ele faz acontecer. Glória a Deus. Quando Deus manda, até o inferno tem que obedecer. Quando Deus manda, até aqueles que servem a Satanás têm que obedecer. Aleluia, porque Ele é a voz. Ele é a voz profética, Ele é a porta, Ele é a saída, Ele é a entrada, louvado seja Deus. Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é a solução, aleluia. Glória a Deus. Porque é Ele que faz, aleluia. Então creia, foque em Jesus Cristo. Tem pessoas, aleluia, Jesus, que no começo de tudo servia a Deus com fervor, andava sobre as águas, segurando nas mãos do Mestre. Mas depois de algum tempo começou a olhar
coisas já não vão mais como ia antes, porque já o foco já não é mais Jesus. Porque quando o foco é Jesus, aleluia, nós tiramos um tempo para Ele. Porque quando nós amamos a Deus, nós tiramos um tempo para Ele. Porque a gente arruma tempo para tudo, menos para Jesus. A gente arruma tempo para os filhos, para tudo, para casa, para a família, os parentes até mesmo. E Jesus? Jesus é aquele que tudo que você tem, Ele deu para você. Família, casa, tudo. Saúde. A voz que você tem para louvar, para adorar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o tempo para Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. E o tempo para adorar aquele que tudo te deu. Aleluia. Aquele que tudo te entregou. Os livramentos. A obra que Ele já fez lá atrás até agora. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes achamos que acabou o dia, estou cansado, vou dormir, vou descansar. Sim, nós sentimos cansados porque somos carne, mas podemos deixar um pouco de lado esse cansaço. Podemos deixar um pouco de lado, aleluia, Jesus, o que a minha carne quer que eu faça, aleluia, Jesus, para tirar um tempinho para aquele que me deu tudo. Para tirar um tempinho para aquele, aleluia, Jesus, que é digno de honra, de glória, de louvor. Aleluia, muitas das vezes dobramos os joelhos, Senhor, o Senhor prometeu isso, isso, isso para mim. E até agora, Senhor. E muitas das vezes não fazemos aquilo que Deus mandou a gente fazer. Aquilo que Deus já disse que faria se nós permanecêssemos fixos, olhando para Ele. Focado nele, para não afundar, para não naufragar. Porque quando nós focamos nele, Ele toma a direção do nosso barco. Porque quando Jesus entrou no barco, aleluia, Ele acalmou o vento. E eles então chegaram a outra margem. E todas as vezes que Jesus dizia para eles: passemos para outra banda, Jesus não disse, talvez nós vamos conseguir, não. Ele disse, passemos. Quando Ele te chamou, Ele disse, você vai vencer. Ele já lançou a palavra. Mas se eu ficar, será. Eu vou ficar estacionado no mesmo lugar. Eu não vou ver diferença. Se Deus disse para você, você vai passar. Você vai vencer, amém. Acredite. Mesmo que Satanás diga não tem mais jeito, mesmo que, aleluia, Jesus, glórias a Deus, a circunstância diz não vai dar nada, não vai dar em nada. Você tem que crer que sim, que vai dar sim, vai dar certo, vai acontecer. Deus vai fazer porque Ele já lançou a palavra. E a palavra que Deus lança, ela acontece. Glória a Deus, Senhor. Mas muitas das vezes não recebemos por falta de fé. Pedro começou a afundar, ele começou a olhar para as ondas, e Jesus disse, homem de pequena fé. Muitas das vezes nos falta fé para crer, para acreditar, para continuar. Mas está difícil, é difícil mesmo. A trajetória de um fiel é difícil. A trajetória de quem quer entrar na cidade santa, ela é difícil. É com choro, é com lágrimas, é com espinhos. A gente tropeça nas pedras que doem. Muitas das vezes nos apunhalam pelas costas. Pessoas que muitas das vezes você ajuda, falam mal da tua vida, te apunhalam pelas costas, te enganam. Essa é a trajetória de um fiel. Aleluia. Se nós quisermos passar para outra margem, que é a cidade santa, a gente tem que continuar. Glória a Deus. A gente tem que obedecer a Deus. A gente tem que estar do jeito de Deus, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Eu acho que é assim. Não, é do jeito de Deus. Eu acho que tem que fazer assim. Não, tem que fazer do jeito de Deus. Eu acho que não é bem desse jeito, não. Se nós analisar o Novo e o Velho Testamento, aleluia, Jesus, a gente vê que
não mudou nada. Glórias a Deus. Porque Jesus veio, não vim para mudar a lei, mas para que ela seja cumprida. A lei de Moisés ainda é válida. Não matará, não roubará, não dará falso testemunho. Amar a Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, é as mesmas leis. É as mesmas. É por isso que Deus diz assim, como Ele disse para Moisés. Glórias a Deus. Para Josué, assim como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Tem bom ânimo, levanta-te. Assim como Ele foi com todos os profetas, Ele também é conosco. Assim como Ele falou com Samuel, assim como Ele honrou a Davi pela sua adoração sincera, mesmo no luto, Davi adorou a Deus. Da mesma forma Ele é conosco. Da mesma maneira. Ele está da mesma maneira. Deus não mudou em nada. O que mudou fomos nós. O que mudou fomos nós. Muitos dizem, eu conheço a Bíblia. E muitas das vezes murmura, reclama. E a Bíblia diz assim que os murmuradores, eles não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque não é para reclamar, é para adorar. Não é para dizer, Deus, está difícil, essas ondas estão muito grandes, vão me fazer afundar. Não, é para dizer, louvado seja Deus. É para fazer como Jó, que se prostrou e adorou. Aleluia, Jesus. O segredo está na adoração. O segredo está na fidelidade, na obediência. É por isso que muitos ainda estão atrasados nos teus chamados. Porque não dá ouvido a Deus. Deus usa um, Deus usa outro, e nunca acha que é para ele. Nunca acha que Deus está falando com ele. Por quê? Porque é uma palavra corrosiva. Eu não tomo para mim. Hoje a palavra foi corrosiva, não foi para mim. Foi. Deus fala com quem está presente, aleluia. E quando Deus nos corrige, nós temos que dar glória a Deus. Nós temos que glorificar e dizer, não, Senhor, eu vou mudar. Eu vou mudar o meu jeito, eu vou mudar a minha forma de trabalhar. Eu vou mudar a minha forma de orar. Aleluia. E quando nós focamos em Jesus, nós andamos sobre as águas, amém? Louvado seja Deus. Então foque em Jesus. Aleluia, Jesus. Ainda que tenha que chorar, aleluia, Jesus. Ainda que tenha que passar por humilhação, ainda que tenha que ser desprezado, foque em Jesus. Porque Jesus foi desprezado, mas Ele focou glórias a Deus, no propósito. Ele focou, aleluia, Jesus, glórias a Deus, naquilo para que Ele foi enviado. E Ele venceu a morte, aleluia. Glória a Deus. Então tenha Jesus como teu exemplo. Não, Jesus, Ele orou, Ele buscou, Ele clamou ao Pai. E Ele venceu. Ele foi até o fim e eu também vou, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo venha falar melhor no teu coração.